Oi pessoal, bem-vindo ao canal Rodrigues Livros. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma graphic novel que é muito importante que ela seja divulgada e que várias pessoas tomem conhecimento dela. É uma graphic novel difícil de digerir, mas ao mesmo tempo incrível, que é Desconstruindo Una. Bom, essa aqui é uma graphic novel bem curtinha, dá pra você ler ela super rápido, só que o que ela tem de curta, ela tem de impactante. Una, que é a ilustradora da graphic novel, ela vai contar aqui pra nós duas histórias. A primeira sobre o estripador de Yorkshire, que foi um estripador, um assassino que matava mulheres na década de 70 e 80. Ele realmente existiu, tem as fontes aqui no final da graphic novel, de jornais, revistas e veículos que noticiavam faziam a cobertura sobre os acontecimentos dos assassinatos. E ela também vai contar a história da vida dela, do crescimento dela. Ela sofreu dois abusos na vida dela, dois abusos sexuais, um quando ela era criança e outro no início da adolescência. Esse clima de perigo que a Una cresceu, ouvindo essas histórias sobre o assassino e sendo advertida diariamente do perigo que era ser mulher e viver ali na sociedade onde pessoas como esse assassino existiam, moldaram a personalidade dela e fizeram com que o crescimento dela fosse prejudicado, principalmente o crescimento psicológico e de personalidade dela. Durante a investigação aqui dos assassinatos, nós vamos vendo que a polícia não tinha um foco muito grande no que estava fazendo e eles principalmente não tinham muito interesse em resolver os crimes porque o estripador de Yorkshire matava prostitutas. Inclusive, um determinado veículo da imprensa soltou uma nota num determinado ponto falando que o estripador tinha falhado porque ao invés de matar uma prostituta, ele matou uma estudante adolescente de classe média. E como se fizesse sentido uma morte ser mais válida do que a outra. Então esse é um dos vários pontos assim absurdos que a autora vai levantar aqui e que vale a pena ser discutido. Conforme a Una vai crescendo, ela vai afundando cada vez mais na depressão, ela se sente muito insegura com tudo que aconteceu e conforme ela vai entrando na adolescência e começa a tentar ter relacionamentos, seus primeiros namoros, ela sofre bullying, é taxada de vadia e ela vai começar a ter noção do quanto a imagem da mulher é deturpada e humilhada numa sociedade onde o machismo impera. Então aqui, além do machismo e do bullying e da agressão verbal, psicológica, a Una também vai falar sobre machismo, a culpabilização da vítima, onde se a mulher é vítima, ela com certeza fez alguma coisa para merecer isso. Eu li essa graphic novel logo após eu ter terminado de ler o conto da Aya, então ele estava assim no mesmo patamar de importância social de ser discutido e de angústia. Então se eu achei que ia dar uma acalmada, né, depois do conto da Aya, isso aqui não ajudou muito. Mas todo mundo precisa tomar consciência dessa graphic novel porque ela trata de assuntos que todo mundo precisa discutir. Eu marquei algumas páginas aqui da graphic novel e vou ler algumas frases para vocês que vão exemplificar bem o que a autora quer dizer e o que eu acho de mais importante aqui na graphic novel. Espero que eu convença a vocês a lerem essa graphic novel com essas frases. Então vamos lá. A Una, em uma determinada parte, depois de sofrer o seu primeiro abuso, ela diz o seguinte: é de se esperar que eu fosse evitar intimidade por causa do que aconteceu comigo, mas muitas vezes não funciona desse jeito. Crianças não racionalizam as coisas como os adultos. Elas gostam de atenção. E garotas têm a sua própria curiosidade sexual. Mas elas não têm experiência de vida suficiente para perceber as mentiras que seus abusadores contam a elas para fazer com que elas colaborem. Sobre a investigação dos assassinatos. A polícia, a imprensa, o público, todos se concentraram em procurar evidências de moral questionável nas vidas do crescente número de mulheres que alguém atacou. Afinal, elas devem ter feito alguma coisa terrível para merecerem ser atacadas tão brutalmente. E o que é a pior coisa que uma mulher pode fazer? Aqui tem uma parte que ela começa a discutir aquela ideia de que pessoas que foram abusadas se tornam abusadores. E essa parte assim é bem gritante, né? Como esse discurso serve simplesmente para oprimir as vítimas. Ela diz assim: é inevitável. Uma pessoa que possui poder físico, estrutural ou autoritário sobre outra pessoa abusa desse poder para satisfazer a sua percepção de direito, malícia ou as duas coisas.
Também existem mulheres violentas, mas fingir que há algum tipo de equilíbrio é absurdo. No Reino Unido, estatísticas recentes mostram que os homens respondem por cerca de 98% dos crimes sexuais. Por que a ideia de que mulheres e crianças causam isso a elas mesmas é tão mais fácil para a sociedade mundo afora aceitarem do que o fato de que homens violentos levam sofrimento a milhões de pessoas em tempos de paz e de guerra? Em determinado ponto da graphic novel, a Una fala sobre a sorte que ela teve de não ter crescido quando a internet já existia. Ela era muito hostilizada na escola, mas eram gritos e fofocas e conversas pelas costas dela que ela acredita que seriam bem piores caso a internet já fosse de uso de todas as pessoas. Ela diz o seguinte sobre isso: a capa do anonimato que a internet oferece significa que na maior parte do tempo, esses cavaleiros galopam fora de controle. Mas agora também é mais fácil para que mulheres se encontrem umas às outras e ofereçam apoio. Dividir experiências na web significa que podemos nos organizar contra a violência, a humilhação, a rejeição. Então a revolução digital é tanto uma solução quanto um problema. Em um determinado ponto ela também fala sobre as pessoas que criam coragem e acabam contando para alguém o abuso que elas sofreram. E ela diz que essas pessoas vão acabar se enquadrando em um molde ou outro, em um estereótipo ou outro. Ela diz o seguinte: a histérica é uma figura interessante. Ela tem tão pouco controle de sua imagem quanto a prostituta. Se ela revela o abuso e acreditam nela, ela é uma vítima perturbada. Logo, não é uma testemunha confiável. Se ela revela e não acreditam, ela é uma mentirosa perturbada. Enfim, a graphic novel vai trazer uma série de questionamentos que é muito importante que a gente entre em contato e pense e reavalie as nossas opiniões, porque eu, e assim como você e várias outras pessoas, eu tenho certeza que quando a gente vê uma notícia de uma mulher que foi abusada sexualmente, sempre vai ter as pessoas do nosso lado que vão dizer as seguintes frases: mas o que ela estava usando? Ela estava de roupa curta? Que horas do dia ela estava fora de casa? Ela estava sozinha à noite? Enfim, né, são uma série de perguntas, de questionamentos que tentam colocar a culpa na vítima. Ninguém vira e fala assim: não, mas realmente o abusador ele não tinha o direito de mexer com ela, independente do que ela estava vestindo, independente de que parte da cidade ela estava, em que horário. É claro que se você mora numa cidade perigosa, você vai evitar sair em determinados locais, em determinados horários do dia. Mas isso deveria ser um pensamento que passa na cabeça de todas as pessoas, e não só das mulheres. Nenhum homem vai ter medo de sair de bermuda à noite com medo de ser atacado sexualmente. Nenhum homem vai ter medo de sair de regata e ser abusado, ou alguém ser extremamente grosso, rude com ele na rua. São experiências que só as mulheres passam e só elas conseguem sentir na pele e entender o mal que isso causa. Essa graphic novel ela foi indicada para mim por algum booktuber que agora eu não me lembro. Eu procurei nos comentários dos vídeos, eu procurei nos comentários do Instagram. Eu não consegui achar quem foi que me indicou esta graphic novel. Se você ver esse vídeo e lembrar, sim, fui eu que indiquei, me avisa aí pra eu te agradecer demais, porque é incrível essa graphic novel e eu acho que todo mundo devia ler ela. Enfim, pessoal, é isso. Procure ler o Desconstruindo Una, entre em contato comigo, fale o que você achou, me indique outras graphic novels que trate de temas relevantes, que é bem bacana, de preferência de volume único, porque assim eu compro um e já leio tudo. E até a próxima leitura.